Furch, 35 anos, supostamente teria sentado no contrato com o Santos. Vamos falar sobre isso, trazer a informação da UOL, que fala o seguinte: atacante senta em contrato milionário no Santos e dificulta a rescisão. E a matéria começa dizendo o seguinte: o Santos vê Júlio Furch sentado no contrato válido até dezembro de 2026. O salário supera 1 milhão por mês. O Peixe tenta uma rescisão amigável, mas o atacante argentino e seus representantes não abrem mão do que tem a receber. O atleta está insatisfeito com o tratamento recebido no clube. Ele treina em horários alternativos, sem nenhum contato com o técnico Pedro Caixinha e os demais profissionais do elenco. O centroavante de 35 anos recebeu algumas sondagens, porém, nenhum clube topa pagar perto do que o Santos paga hoje. O impasse continua. O Santos insiste por uma rescisão, enquanto isso também busca propostas melhores no mercado. As possibilidades de empréstimos contariam com uma pequena parte do salário paga por outro clube. Lembrando, né, que o Júlio Furch ele chegou ao Santos no finalzinho de 2023 como um imperador, abriu mão do que tinha para receber lá no México, onde ele era ídolo, lá do Atlas. Vem para o Santos, infelizmente não consegue nos ajudar a não cair para a Série B. O Marcos Leonardo é negociado e todo mundo tem aquela ideia, inclusive me coloco nisso, né, de que ele poderia ser um cara importante na Série B por conta do estilo de jogo dele, é um cara mais físico, enfim. Só que o Júlio Furch, ele sofreu bastante com problemas físicos ao longo do último ano, principalmente com uma pubalgia, o que o atrapalhou muito durante os treinamentos e, claro, ser relacionado. Então foi um jogador que a diretoria e muitos torcedores, imprensa, enfim, colocavam como uma expectativa de ser o homem-gol do Santos na Série B. Acabou que isso não aconteceu. Perdeu espaço, chegou o Pedro Caixinha, não colocou o Furch como uma prioridade para este atual elenco. O Santos trouxe Tiquinho, o Santos repatriou David Washington. O Santos também foi ao mercado e trouxe o Tassiano, que pode ser um cara ali coringa, joga como falso 9, joga como meia, pode jogar como volante, como ponta, enfim. Resumo, tivemos o Furch, então, escanteado. Pedro Caixinha disse que não contaria com o jogador. Bigode também não estava nos planos do Caixinha, por exemplo, mas o Bigode, antes dele ter lesionado a coxa, ele estava treinando normalmente com os outros jogadores do Santos. Então, eu acho que o erro do Santos foi a forma como conduziu isso. Poderia ter mantido o Júlio Furch treinando com os jogadores. Vou até um pouco mais além, ter colocado o Furch, sei lá, alguns minutos para jogar, para ver se atrai o interesse de alguns outros clubes pelo jogador, aproveita esse efeito Neymar que está todo mundo olhando o Santos e, sei, coloca o cara como vitrine, para que você consiga negociá-lo. Tudo bem que o Santos ainda vai ter que pagar uma boa quantia pelo Furch, porque duvido muito que algum clube, principalmente na América do Sul, pensando só em América do Sul, né, não estou pensando em outros mercados, tenham grana para pagar mais de 1 milhão para um jogador de 35 anos que está numa decadência física. Tem problemas físicos que o atrapalharam, inclusive, no ano passado. Então, eu acho que a condução do Santos nessa situação envolvendo o Furch poderia ter sido melhor. Não afastar o jogador. Porque a partir do momento que você afasta o jogador, e aí eu sempre falo aqui, a Lei Pelé, ela está do lado do atleta na questão da rescisão. Se o jogador não quiser aceitar sair do clube, ele quiser ficar até o final do seu contrato, ele tem direito. Ele não é obrigado a parcelar uma rescisão, os valores que ele tem a receber, ele não é obrigado a abrir mão de valor. Se entrar no acordo de rescisão amigável, o Santos não paga nada pro Furch, é porque ele topou. Se o Furch falar, Santos, paga metade só do que eu tenho direito até o final do meu contrato, é uma decisão do jogador. O Santos tem que acatar, não tem muito o que fazer nessa questão de rescindir com o jogador, né? Por isso que eu falo, não é fácil assim rescindir o vínculo com o atleta, depende muito do outro lado.
Tem jogador, e aí eu sempre cito o Ricardo Goulart, ele abriu mão de receber os valores porque ele viu que não estava rendendo e não ia render no Santos. Né? O próprio William Bigode também facilitou a sua saída. O goleiro Vladimir também facilitou a sua saída. Tem jogadores que facilitam. Tem jogador que não, que quer ficar até o final recebendo o que tem direito. E não tá errado, tá? Eu sempre falo, o erro é de quem dá contrato com valores altos e por um tempo longo. Contrato do Furt até 2026. Se ele quiser ficar treinando em separado, recebendo mais de 1 milhão por mês até 2026, é um direito. O Santos não tem muito o que fazer em relação a isso, tá? Então, é uma questão complicada. O salário do Furt é muito alto também, porque ele recebe baseado na cotação do dólar. Então, tivemos um aumento do dólar nesses últimos anos, né, desde quando ele chegou no Santos, então isso fez com que o salário dele também aumentasse. É um jogador que recebe luvas, tem a questão do salário em CLT, direito de imagem, tem toda aquela questão que foi descontada no último ano, né, por conta da Série B, mas ele vai passar a receber agora. Não é que o jogador reduziu o salário para jogar a Série B. Ele reduziu de uma forma temporária, mas ele não abriu mão do valor, né? Ele vai receber agora esse vínculo. Por isso que muitos estenderam o seu contrato para que desse tempo do Santos pagar o que não pagou, por exemplo, na última temporada, porque era a Série B, né, os valores que entravam em caixa eram menor, enfim. Então, é um problema que o Santos tem para resolver com o Júlio Furt. Acho que a forma que foi conduzida essa situação de ter afastado o jogador, você vai treinar em horários separados, talvez esteja complicando essa situação, né? Talvez se o Santos tivesse um tato mais, como que eu posso dizer, entender que é um jogador caro, mesmo que não fosse utilizado pelo Caixinha e o Santos tivesse uma outra postura, talvez ele facilitasse agora numa questão de rescisão de contrato. É um jogador que, sinceramente, está em um declínio físico. Então, para aparecer algum outro clube interessado, o Santos ainda teria que arcar com um valor bem grande, né? Vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses, como o Santos vai fazer em relação a isso. Mas, sinceramente, tá? É um jogador que não vem chamando a atenção do mercado. E aquela frase que você sempre escuta: quem não é visto não é lembrado. Como que os clubes vão lembrar da existência de Júlio Furt se ele sequer é relacionado para um jogo? Se ele sequer sai uma fotinha durante o treino do Santos? Você abre o Flickr do Santos, que é onde tem as fotos do treinamento, dos jogos, não tem uma fotinha do Furt. Uma fotinha do lado do Neymar para ver, o cara joga com o Neymar, o cara treina com o Neymar, tenta pegar o efeito do Neymar para vender, para emprestar o Furt, para rescindir, não sei, alguma coisa. Mas nem isso. Então, problemão que veio de outra gestão, mas essa gestão também não resolveu. Eu sempre falo, a partir do momento que você assume um cargo como presidente de um clube de futebol, você vai herdar heranças boas e ruins. Você tem que saber o que você faz com as heranças boas e ruins. Como que o Santos vai se portar em relação a isso com o Furt? Torço para que o Santos consiga encontrar um caminho aí que seja favorável para a gente, principalmente, tá bom? É isso. Quero saber a sua opinião nos comentários sobre Júlio Furt. O que fazer com esse problemão aí de 1 milhão por mês? Dinheiro que o Santos poderia estar investindo em outro grande jogador, né? Para fortalecer ainda mais esse elenco. É o que eu falo. A gente tem que se preocupar com os contratos que estão acontecendo, né? As contratações que o Santos está fazendo, mas principalmente se preocupar com quem o Santos está pagando e não está utilizando, por N motivos. Tem que resolver isso, tem que tratar como prioridade, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até um próximo vídeo.